Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de potencial de ação limiar de excitação. Na videoaula passada, nós aprendemos a respeito das características morfológicas de um neurônio. Vimos que o cone de implantação é uma região especializada do neurônio, localizado anterior em relação ao corpo celular e posterior em relação ao axônio. Vimos também que o cone de implantação apresenta uma grande concentração de canais de sódio voltagem dependente. Vamos ver agora que, se um número suficientemente grande de canais de sódio voltagem dependente abrir no cone de implantação, ocorrerá a deflagração do potencial de ação. Vamos ver isso com o auxílio dessas figuras. A figura abaixo mostra a membrana plasmática de um neurônio e uma grande concentração de canais de sódio voltagem dependente. Perceba que eu também desenhei canais de potássio voltagem dependente. Daqui a pouco nós vamos aprender como esses canais atuam no potencial de ação. Primeiramente, vamos falar que, em condições onde os canais voltagem dependente estão fechados, já aprendemos que o potencial de membrana de uma célula permanecerá estável. Para os neurônios, este valor de estabilidade é em torno de menos 65 mV. O que vai acontecer? Veja só, se ocorrer um estímulo e esse estímulo abrir os canais de sódio voltagem dependente no cone de implantação, ocorrerá por meio das forças eletroquímicas um influxo de sódio no interior do neurônio. Isso vai fazer com que este potencial estável em menos 65 mV seja perturbado. No caso, já sabemos que o sódio carrega consigo carga elétrica positiva. Desta maneira, este valor vai ficar um pouco menos negativo. Vamos ver isso. Perceba que, com o influxo de sódio, ocorrerá que o interior do neurônio fique um pouco menos negativo. Isso porque está ocorrendo a entrada de carga elétrica positiva no interior do neurônio, carregada pelo íon sódio. Vamos ver o que eu escrevi para vocês. Ao alcançar o limiar, mais canais de sódio voltagem dependente serão abertos. Isso vai causar um maior influxo de sódio no interior da célula. Consequentemente, já sabemos que a célula vai ficar mais positiva. E veja bem, a partir de agora nós vamos falar que a positividade no interior da célula é uma despolarização. Então veja bem, gente. Despolarização vai ocorrer quando o interior da célula ficar mais positivo. E, por sua vez, o interior da célula fica mais positivo quando ocorrer o influxo de íons com cargas elétricas positivas. No nosso caso, seria o influxo de sódio. Quanto mais influxo de sódio ocorrer, mais positivo fica o neurônio. E num determinado ponto, perceba que essa positividade vai ser em torno de menos 55 mV. Por que eu estou falando que menos 55 mV é positivo? Lembra que o potencial de repouso de um neurônio é em torno de menos 65 mV. Desta maneira, menos 55 mV é um pouco mais positivo em relação ao potencial de repouso de uma célula. E, novamente, por que isso está acontecendo? Porque está ocorrendo o influxo de sódio no interior da célula. Sódio carrega consigo cargas elétricas positivas. Estou perturbando, então, o potencial de repouso de uma célula, uma vez que começou a abertura de canais de sódio voltagem dependente. O interior do neurônio está ficando cada vez mais positivo. Caso essa positividade seja em torno de menos 55 mV, ocorrerá que essa positividade vai alcançar o que nós chamamos de limiar de excitação. O limiar de excitação é que vai deflagrar o potencial de ação no cone de implantação. Então veja, pessoal,
Essa despolarização que está ocorrendo por meio do influxo de sódio vai gerar um feedback positivo. Nesse feedback positivo, a despolarização, ou seja, o aumento de cargas positivas no interior do neurônio, faz com que ocorra uma maior abertura de canais de sódio voltagem dependente. Lembrando que os canais voltagem dependentes são aqueles que necessitam de carga elétrica positiva no interior da célula para abrir. Abrindo canais de sódio voltagem dependente vai ocasionar o maior influxo de sódio. Sódio carrega consigo carga elétrica positiva. Isso vai fazer com que o interior do neurônio fique mais positivo, consequentemente aumentando a despolarização. Essa despolarização, o que ela ocasiona? Novamente, aumento da abertura de canais de sódio voltagem dependente. Isso faz com que ocorra maior influxo de sódio, portanto, maior despolarização. Perceba que, então, isto é um ciclo que leva a um feedback positivo. Mas isso precisa ter um início e também um fim. O início está relacionado com o contínuo influxo de sódio no interior do neurônio, que o torna cada vez mais positivo. Assim, aumenta a despolarização da célula. Mas o término da despolarização ocorre porque, veja bem, os canais de sódio voltagem dependente em um dado momento estarão fechados ou inativados. Vamos ver isso com o auxílio da figura. Então vimos que o início da despolarização, ou seja, deixar o interior da célula cada vez mais positivo, ocorre por causa de um influxo de sódio. Isso faz com que o interior da célula fique cada vez mais positivo. Porém, esta positividade vai alcançar um pico. Esse pico vai ser determinado quando ocorrer o fechamento ou a inativação dos canais de sódio voltagem dependente. Aprendemos que, tanto no fechamento quanto na inativação dos canais iônicos, o fluxo iônico vai parar. Parando o fluxo iônico, é impossível deixar a célula mais despolarizada. Então veja bem, esta primeira curva que nós estamos estudando é uma curva de despolarização. Já aprendemos que a despolarização é deixar o interior do neurônio cada vez mais positivo. Encerrando a fase de despolarização, inicia-se a fase de repolarização. Veja o que vai acontecer. Na fase de repolarização, o interior do neurônio volta a ficar cada vez mais negativo. Por que isso ocorre? Graças à abertura de canais de potássio voltagem dependente. Isso faz com que ocorra um efluxo de potássio. Lembra novamente das concentrações de potássio. O potássio é um íon mais concentrado no interior do neurônio em relação ao exterior. Abrindo canais que permitem a passagem de potássio, vai ocorrer um efluxo graças às forças eletroquímicas. Perdendo cargas elétricas positivas do potássio, vai fazer com que o interior do neurônio fique cada vez mais negativo. Isso é a fase de repolarização. Vamos ver no gráfico. Após o pico da despolarização, inicia-se a fase da repolarização. Isso porque o interior do neurônio está ficando cada vez mais negativo. E quem é o responsável pela negatividade no interior do neurônio? O efluxo de íons potássio. Potássio carrega consigo carga elétrica positiva. Saindo carga elétrica positiva do interior da célula, é a mesma coisa de falar que o interior da célula fique cada vez mais negativo. Agora perceba um detalhe, gente. Vamos entender agora que os canais voltagem dependente eles podem ser rápidos ou podem ser lentos. Veja que os canais de sódio voltagem dependente são canais rápidos. Eles são rápidos tanto na sua abertura quanto no seu fechamento ou até mesmo na sua inativação. O que nós já aprendemos?
aprendemos que, à medida que ocorre a abertura de canais de sódio voltagem dependente, o interior da célula fica cada vez mais positivo. Isso porque, graças às forças eletroquímicas, o sódio vai ser direcionado da face extracelular para a face intracelular. Sabemos também que sódio carrega consigo carga elétrica positiva. O excesso de cargas elétricas positivas no interior da célula é a fase de despolarização. Essa fase de despolarização acontece até um determinado pico. Neste pico é quando a maioria dos canais de sódio voltagem dependente estão fechados ou inativados. Então veja, os canais de sódio são rápidos. Eles são rápidos na sua abertura e também rápidos no seu fechamento ou na sua inativação. Após o funcionamento dos canais de sódio voltagem dependente, ocorrerá o início do funcionamento dos canais lentos. Os canais lentos são os canais de potássio voltagem dependente. Esses canais de potássio voltagem dependentes, eles são lentos tanto para a sua abertura, quanto também para o seu fechamento ou inativação. Então veja, após a abertura e fechamento dos canais de sódio voltagem dependente, iniciará a abertura e fechamento dos canais de potássio, os canais lento. Abrindo canais voltagem dependente de potássio, já aprendemos que, por meio das forças eletroquímicas, ocorrerá um efluxo de potássio no interior da célula. Este influxo de potássio faz com que o interior do neurônio fique cada vez mais negativo. Isso porque o potássio carrega consigo carga elétrica positiva. Perdendo carga elétrica positiva do interior da célula é a mesma coisa de falar que o interior está ficando cada vez mais negativo. Esta fase de perda de carga elétrica positiva graças ao efluxo de potássio é a fase de repolarização. E lembrando que essas duas fases estão em acordo com a abertura tanto dos canais rápidos de sódio voltagem dependente, quanto também com a abertura de canais lentos de potássio voltagem dependente. Só que, gente, os canais de potássio voltagem dependente, eles são extremamente lentos. Eles são lentos tanto para abrir quanto também para fechar. Olha o que vai acontecer. Em um dado momento, ocorrerá um grande vazamento de potássio do interior da célula. E perceba que este grande vazamento de potássio vai fazer com que o interior do neurônio fique mais negativo em relação ao potencial de repouso do neurônio, que é em torno de menos 65 milivolts. Então, esta fase é chamada de hiperpolarização. E por que isso ocorre? Porque os canais de potássio voltagem dependente são lentos, tanto para abrir quanto também para fechar. Isso vai fazer com que ocorra um grande efluxo de potássio, uma grande saída de potássio do interior da célula. Perdendo potássio do interior da célula, está perdendo cargas elétricas positivas. Assim, o interior do neurônio fica mais negativo em relação ao potencial de repouso do neurônio. Esta fase é chamada de hiperpolarização. Bom, mas em um dado momento necessita a restauração do potencial de repouso de uma célula. Quem vai garantir o potencial de repouso de uma célula restaurado em seu valor de menos 65 milivolts? Ao final da estimulação, ocorrerá que os canais voltagem dependentes estarão fechados, tanto os canais de sódio voltagem dependente quanto também de potássio voltagem dependente. Assim, o fluxo iônico ocorrerá apenas por meio dos canais de repouso. Lembrando que os canais de repouso são aqueles canais que sempre permanecem abertos, portanto, sempre permitindo o fluxo de íons.
somado à função da bomba de sódio e potássio que nós vimos na última playlist, ocorrerá que o potencial de repouso voltará em seu estado estável de menos 65 mV. A figura então mostra que nesta porção ocorrerá tanto o fechamento dos canais de sódio voltagem dependente, quanto também os canais de potássio voltagem independente. Estará atuando nessa fase apenas os canais de repouso juntamente com a bomba de sódio e potássio. Por esse motivo, o potencial de repouso de uma célula volta em seu estado estável de menos 65 mV. Vamos aproveitar essa figura para fazer uma revisão das fases do potencial de ação. Vimos que a primeira fase do potencial de ação é chamada de despolarização. Na despolarização ocorrerá um grande influxo de sódio no interior da célula. Isso vai fazer com que a célula fique cada vez mais positiva. Em um determinado ponto, esses canais estarão fechados ou inativados. Isso vai bloquear a entrada de íon sódio para o interior do neurônio. Os canais de sódio voltagem dependente, eles são rápidos. São rápidos tanto para a sua abertura quanto também para o seu fechamento ou inativação. Já os canais de potássio voltagem dependente, eles são lentos. São lentos tanto para a sua abertura quanto também para o seu fechamento ou inativação. Então, pessoal, após a abertura e fechamento dos canais rápidos de sódio voltagem dependente, iniciará a função dos canais lentos de potássio voltagem dependente. Isso vai culminar com a fase de repolarização. Na fase de repolarização, o interior do neurônio volta a ficar cada vez mais negativo. Isso está ocorrendo porque está ocorrendo o efluxo, a saída de potássio do interior da célula. Saindo potássio da célula é a mesma coisa de dizer que eu estou perdendo cargas elétricas positivas. Perder cargas elétricas positivas é a mesma coisa de que deixar o interior do neurônio cada vez mais negativo. Mas conforme dissemos, os canais de potássio voltagem dependente, eles são lentos, tanto para a sua abertura quanto também para o seu fechamento. Isso vai fazer com que, em um determinado momento, o interior do neurônio fique mais negativo em relação ao potencial de repouso estável de menos 65 mV. Esta fase, portanto, se refere à fase de hiperpolarização, porque está ocorrendo graças à abertura lenta e também fechamento lento dos canais de potássio voltagem dependente. Após os canais de potássio voltagem dependente estarem fechados ou inativados, tal como estarão fechados ou inativados os canais de sódio voltagem dependente, funcionarão apenas os canais de repouso, que sempre vai permitir o fluxo iônico, independente se o neurônio esteja ou não sendo estimulado, mais a bomba de sódio e potássio. A somatória dos canais de repouso com a bomba de sódio e potássio retorna o potencial estável de repouso de um neurônio em menos 65 mV. Vamos ver agora uma animação a respeito do limiar de excitação. Nós já conhecemos a anatomia de um neurônio e já aprendemos também a respeito de uma região especializada chamada de cone de implantação. Vimos que no cone de implantação ocorre a grande concentração de canais de sódio voltagem dependente e, portanto, essa região é especializada para a deflagração do potencial de ação. Ampliando o cone de implantação, vamos ver a ação dos canais de sódio voltagem dependente. Esta figura está mostrando a concentração de canais de sódio voltagem dependente e vamos ver também que existem canais voltagem dependente de potássio. Aprendemos que, sem que ocorra a estimulação de um neurônio, o potencial de repouso fica estável em menos 65 mV.
Porém, à medida que a estimulação faça com que os canais de sódio voltagem dependentes sejam abertos, ocorrerá por meio das forças eletroquímicas um influxo de sódio no interior do neurônio. Este influxo de sódio faz com que o interior do neurônio fique cada vez mais positivo, e isso vai gerar um feedback positivo. Mais canais de sódio voltagem dependente, portanto, serão abertos, que permitirá maior influxo de sódio e, consequentemente, deixará o interior do neurônio cada vez mais positivo. O interior do neurônio mais positivo aprendemos que é a despolarização do neurônio. Vamos ver que à medida que ocorre o influxo de sódio, o interior do neurônio vai ficando cada vez mais positivo, ou seja, mais despolarizado. Essa despolarização vai alcançar um pico. Este pico de despolarização ocorre quando todos os canais de sódio voltagem dependentes estejam fechados ou inativados. Lembra que os canais de sódio voltagem dependente eles são canais rápidos. São rápidos tanto na sua abertura quanto no seu fechamento. Por outro lado, os canais de potássio voltagem dependente são lentos. Lentos tanto na sua abertura quanto no seu fechamento. Então, após a fase de despolarização, iniciará a fase de repolarização. Nessa fase de repolarização, ocorrerá a abertura dos canais lentos de potássio voltagem dependente, o efluxo de potássio e, consequentemente, o interior do neurônio vai ficar cada vez mais negativo. Isso porque potássio carrega consigo carga elétrica positiva. Saindo potássio da célula é a mesma coisa de dizer que está saindo carga elétrica positiva. Por isso, o interior do neurônio fica cada vez mais negativo. Mas, conforme já disse, os canais de potássio voltagem dependente são lentos. Lentos tanto para a sua abertura quanto também para o seu fechamento. Em um dado momento, ocorrerá um grande extravasamento de potássio do interior da célula. Este extravasamento fará com que o interior do neurônio fique mais negativo em relação ao potencial de repouso estável do neurônio, que é em torno de menos 65 milivolts. Este excesso de negatividade no interior do neurônio é a fase de hiperpolarização, e isso está ocorrendo graças ao grande efluxo de potássio do interior do neurônio, que foi ocasionado pois os canais de potássio voltagem dependentes são lentos, tanto para sua abertura quanto também para o seu fechamento. Esta abertura prolongada fez com que o interior do neurônio ficasse cada vez mais negativo. Mas à medida que ocorra o fechamento ou a inativação tanto dos canais de sódio voltagem dependente quanto os canais de potássio voltagem dependente, o fluxo iônico ocorrerá apenas por meio dos canais de repouso e também por meio da bomba de sódio e potássio. Neste momento, o potencial de repouso de uma célula volta a ser estável em torno de menos 65 milivolts. Revejam agora a animação do limiar de excitação de um neurônio. Vamos rever os principais conceitos discutidos nesta videoaula.
Limiar de excitação, o nível crítico da despolarização de uma membrana neuronal, no qual a célula pode gerar ativamente um potencial de ação. Despolarização é a redução do potencial de membrana de uma célula. A despolarização aumenta a probabilidade de que um neurônio venha a gerar um potencial de ação e é, por conseguinte, excitatório. Repolarização é retornar o potencial de membrana de uma célula em seu estado de repouso. Hiperpolarização, o aumento do potencial de membrana de uma célula. A hiperpolarização faz com que seja menos provável que um neurônio gere um potencial de ação e, portanto, é inibitório. Esta foi minha videoaula a respeito de limiar de excitação. Espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Muito obrigado por assistir a minha videoaula e até a próxima!